O que levaria um cachorro a me morder? Eu, como dono do meu cão, o que levaria meu cão a se tornar mais agressivo contra mim? Eu recebo vários relatos de pessoas todos os dias que acidentalmente tentando manipular o seu cão, seja para dar banho, seja para escovar os dentes, ou mesmo para tirar o cachorro do sofá, acabam levando uma mordida. Muitas vezes as pessoas não sabem conduzir os seus próprios cães e às vezes a gente atribui ao culpado como sendo o nosso cão. Meu cão não me respeita, ou eu vou tentar fazer as coisas, meu cão me mostra os dentes, rosna, muitas vezes. Infelizmente, o número de acidentes que acontecem nas casas, né, os acidentes domésticos envolvendo cães é muito grande. E não são acidentes assim com raças realmente agressivas muitas vezes, porque se você for analisar, talvez os cães mais agressivos realmente são os cães de menor porte, como o Bassezinho, como um Pinscher, entre outros cães de raças pequenas que as pessoas têm em casa. Só que é algo muito comum que as pessoas acabam relatando de terem recebido mordidas. Recentemente, eu fiz uma pesquisa com os nossos alunos lá do nosso Clube Dica do Veterinário, que são os assinantes da nossa área de alunos, né? Que são donos de cães, pessoas comuns como vocês. E dentro do nosso Clube Dica do Veterinário, a gente tem nossos cursos de adestramento. Recentemente, a gente enviou uma pesquisa para todos os nossos alunos para analisar quantos deles já tinham se envolvido em algum tipo de mordida ou algum tipo de acidente com o cão que tenha chegado a causar um ferimento, um sangramento e machucado em si. E, gente, é absurdo, mas mais de 80% das pessoas que estavam lá, os nossos alunos, que são donos de cães comuns como vocês, mais de 80% dos alunos relataram que já tomaram algum tipo de mordida e machucado, ferimento causado pelo seu próprio cão. Isso me leva a pensar que o que leva um cão a querer morder o dono, o que leva um cão a ter esse comportamento mais agressivo. A grande verdade é que se a gente não souber nos comunicarmos com o nosso cão para definir limites, isso faz com que o cão, muitas vezes, de uma forma natural e instintiva, comece a querer assumir a dominância. Entenda que na natureza sempre vai ser assim. Se você não se impõe, você acaba sendo excluído, você acaba sendo, alguém vai assumir a liderança, sempre vai existir alguém que vai assumir a liderança. E eu digo isso convictamente em todas as áreas, pois se você entrar em um bosque, em uma floresta, de mata fechada, você vai notar que as árvores por si só começam a disputar o espaço do céu, o espaço do sol. Elas por si só vão gerar a sua competição, gerando a sua dominância umas sobre as outras. Se você colocar um grupo de animais em um determinado local, eles por si só vão começar a definir essa dominância, um nível que a gente chama de hierarquia. Ou seja, a hierarquia, isso que a gente tem na nossa sociedade humana, que é a nossa classe social, a nossa classe de trabalho, né, a nossa classe política, por exemplo, você tem a definição de hierarquia. Quais cargos fazem o quê? E você tem lá, por exemplo, um presidente da república, você tem os deputados, senadores, aí você tem os governadores de estado, aí você tem os prefeitos de cada cidade, vereadores, e assim você tem a sociedade como um todo, né? Você sai na rua, você está andando lá tal e você vê um carro com um giroflex ligado e você é uma pessoa com uma farda de polícia. Imediatamente você já sabe, opa, peraí, ele é autoridade, ele é um policial. Logo, não tem por que eu querer medir forças e dizer que eu sou mais ou menos. Simplesmente eu respeito a autoridade. A mesma coisa acontece dentro do mundo animal. Os cães, quando eles estão em um determinado grupo, eles se classificam e se rotulam uns aos outros pelas medidas próprias que eles têm de medição de força, medição de autoridade, nível de dominância. Inclusive, se você não sabe, é uma das coisas que eu falo muito, principalmente para as pessoas que fazem os acompanhamentos comigo no WhatsApp, pessoas que fazem esse acompanhamento da nossa metodologia Restauracão, eu ensino para eles alguns níveis que você precisa medir no seu cão para que você possa lidar corretamente com ele. E claro que quando você sabe quem é o seu cão, você consegue contornar situações que possam gerar desconforto, que possam levar a um acidente. Mas, de forma geral, o que eu quero trazer para vocês nessa live é explicação clara e simples de por que um cão chega a morder o dono e o que eu devo fazer
para contornar essa situação, para você nunca ser mordido pelo seu cachorro. Então, fica comigo até o final dessa live. Essa live acontece todos os dias pelo período da manhã, todos os dias no final da tarde. Quem puder apoiar o nosso trabalho, seja com seus coraçõezinhos na telinha aqui, seus likes, suas curtidas são sempre muito bem-vindas. Elas que apoiam meu trabalho gratuitamente para que eu possa levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Se você gosta desse trabalho, se você quer se aprofundar mais, ou mesmo quer contar com suporte, tirar dúvidas comigo todos os dias da semana, você pode também entrar no nosso clube Dica do Veterinário. Você paga apenas R$ 47,00 mensais e você vai ter acesso a todos os nossos mais de 20 cursos, inclusive nosso curso de adestramento e o suporte diretamente comigo. É um prazer para mim poder ajudar os nossos alunos lá e você vai ter uma vida transformada. Tudo que você precisa saber para cuidar do seu cão e salvar a vida do seu cão, né? Muitas vezes você mora longe de um veterinário, muitas vezes você acontece alguma coisa com o seu cão no final de semana e você não sabe o que fazer, como fazer. E nos nossos cursos você vai aprender tudo passo a passo com muitos detalhes, saber como agir. Cursos para donos de cães comuns, pessoas normais que querem entender o que é possível fazer em casa. Se for alguma coisa possível fazer em casa, você vai aprender no nosso curso, tá? Claro que existem casos onde quadros complexos que você necessite de um profissional, mas eu te dou toda a orientação do que fazer em casa até você chegar em um profissional. Quem tiver interesse, acesse o nosso site dicadoveterinário.com, dicadoveterinário.com. No nosso site também tem o nosso espaço para você entrar no nosso canal de WhatsApp, caso você queira receber o link e notificação de todas as lives que a gente faz diariamente, tá? Gratuito, você se cadastra lá e você vai receber os links das nossas lives, beleza? Posso contar com a ajuda e apoio de vocês? Digita 222 aqui no chat para a gente saber que o áudio e a imagem tá tudo bem, não está travando, não está cortando. Digita aí 2222 no chat. Vamos começar nossa aula de hoje. E quem ficar comigo até o final, eu vou abrir para responder as dúvidas e perguntas. Essa live vai durar em torno de 20 minutinhos, e aí eu vou abrir para responder todas as dúvidas. Obrigado, Zezita, Tatiane, Maria de Fátima, Maria Arlindo, obrigado pela participação. Adilson, Janete Zormi, Milene, sejam todos muito bem-vindos e obrigado pelo seu apoio. O que levaria, então, a um cão a me morder? O que levaria um cão em casa, um cão doméstico, um cão que eu cuido bem, que eu cuido com todo amor, com todo carinho? O que levaria esse cachorro a me morder ou a ter um comportamento agressivo? Geralmente, se esse cão for contrariado, e é por isso que é muito importante que nós tenhamos regras, todo convívio social, todas as vezes que a gente entende que vai haver um convívio entre duas pessoas, dois animais, você precisa ter uma harmonia, você precisa ter regras bem definidas. Então, se você tem um cachorro, você precisa definir para o cachorro o que é que você espera que o seu cachorro faça, o que é que ele tem de obrigações para fazer diariamente. E aí entra a grande dúvida das pessoas. Como assim, doutor Arthur? Meu cachorro também tem obrigação? Sim, o seu cão tem obrigações. O seu cão precisa ter obrigações, e essas obrigações elas precisam ser definidas pelo dono, pela pessoa que cuida, pela pessoa que vai levar a condução dessa vida. Afinal de contas, o seu cão, vivendo na sua casa sem regras definidas, ele não sabe o que pode fazer, o que não pode fazer, ele não sabe aonde ele pode ir, quando ele pode ir, ele não tem ideia dos limites, a não ser que você define esses limites. E os limites devem ser definidos assim como nós, entre nós, definimos. Existem regras para que eu possa fazer uma live, por exemplo. Existem regras para que eu possa me comunicar com um cliente. Tem coisas que eu não posso falar para um cliente, tem coisas que eu não posso falar aqui na live, porque existem regras e devem ser seguidas. Tem coisas que você não pode fazer na rua, tem coisas que você não pode fazer com o seu carro. São regras, regras que todos nós seguimos. E no mundo animal também existem regras. Regra número 1 do mundo animal: para comer é preciso trabalhar. Todo animal, para poder se alimentar, e o alimento para o animal é um meio de sobrevivência, para que ele possa se alimentar, para que ele consiga se alimentar, ele vai ter que executar uma atividade física. Ele precisa praticar algum tipo de trabalho para obter alimento. Imagina um passarinho na árvore, ele levanta de manhã e fala: pô, tô de boa, vou ficar deitado no ninho o dia todo. Ele faz isso? De forma alguma. Ele levanta e fala: vou voar porque eu tenho que começar meu dia.
E o dia a dia ele começa, ele tem que preparar o ninho, ele tem que ir lá arranjar a fêmea, ele vai ter que preparar a fase para botar os ovos, cuidar dos filhotes, vai buscar alimento para ele poder sobreviver. E assim, esse passarinho vai passar o dia. Então ele vai descer lá, achou uma comida, pô, vou descer, mas eu tenho que comer rapidinho, porque tem um gato ali por cima, tem um cachorro latindo, tem alguém mexendo. Ele está sempre na insegurança de preciso alimento para comer, preciso de alimento para sobreviver. Mas não é tão simples assim. Não são todos os lugares que tem alimento disponível, livre acesso para todo mundo. Afinal de contas, não existe apenas um passarinho no céu. Existem vários. Então ele tem que disputar o ambiente com os outros passarinhos da mesma espécie, ou mesmo com os outros passarinhos que são maiores e mais fortes do que ele. Alguns passarinhos, inclusive, são agressores e podem tentar atacá-lo, podem tentar matá-lo. Ou seja, ele sempre sai todos os dias do ninho sem saber exatamente se é o seu último dia. E, infelizmente, para alguns vai ser o último dia. Porque um dia da caça, outro dia do caçador. E assim esse pássaro leva a vida toda. Um lobo, um leão lá na África, da mesma forma, ele não tem a certeza de como vai ser o dia. Ele vai acordar mais um dia e vou ter que batalhar pela minha sobrevivência. Seja para afugentar outros agressores, invasores do meu território, seja para proteger o meu filhote, ou proteger o meu grupo, ou para mim buscar água para beber, ou para mim buscar alimento, vou ter que caçar. Né? Mesmo uma zebra, ela vai ter que fugir do leão, vai ter que buscar o pasto, vai ter que cuidar do filhote, vai ter que estar junto com o grupo, seguir o grupo, ou seja, é um trabalho diário para todos os animais sobreviverem. E aqui começa o desafio de quem tem um cão, que já tomou uma mordida do cão. Por que o cão te morde? Por que é que um cão pode se tornar agressivo com você? Esse cão, tudo que ele quer simplesmente é definir limites. Olha, daqui não passa. Não estou gostando do que você está fazendo. Eu não concordo com isso que você está tentando fazer comigo. Seja quando você vai tentar escovar os dentes, seja quando você vai tentar limpar um ferimento, seja quando você quer avaliar uma pata ou mesmo dar um banho, sabe? Um procedimento simples, corriqueiro, que qualquer pessoa quer fazer com o seu cão. Quando você ama, você cuida do seu cão. Ninguém tem um cão em casa para ver o cachorro sofrer. Todo mundo tem um cachorro em casa e você quer cuidar bem. Você quer dar um bom alimento, você quer dar um alimento equilibrado, você quer cuidar do pelo, você quer manter ele forte, ele saudável. É o que você quer. Só que a melhor das suas intenções não está sendo expressada na linguagem canina. Nós estamos expressando as nossas intenções em uma linguagem humana. Que é aquela coisa, você vem e cuida. Quer fazer um carinho, você dá a comidinha, aí daqui a pouco você vê, vou dar um petisquinho para agradar. Aí você vem e você prepara a caminha, limpa a casa, arruma um lugar tudo para ficar bonitinho, limpinho, cheirosinho, asseado pro meu cachorrinho. Você deixa às vezes ele dormir na sua cama ou ao pé da cama. Você às vezes compra uma casinha bonita, uma casinha boa para ele, quentinha para se proteger da chuva, do frio. Você faz o seu melhor na condição que você tem, na sua inocência de estar fazendo o melhor como humano para um animal. Então você olha para o seu cão e fala, ele é um cão, vou cuidar do cão da melhor forma que eu, humano, posso cuidar do meu cão. Aqui começam os problemas, porque esta linguagem humana não é compreendida pelo cão, porque os animais, eles vivem na natureza e eles têm a sua genética, por mais que existem, e até eu abri um parênteses para vocês aqui, quem está gostando da nossa live até aqui, digita aí 33333, quem está gostando da nossa live, preciso muito da ajuda de vocês, participação dos comentários, sempre que vocês chegarem na nossa live, comenta aqui embaixo de que cidade vocês me assistem, participem comigo, eu preciso do apoio e participação de vocês, beleza? Ótimo, ótimo, ótimo. Dentro do nosso método Restaura Cão, eu explico para as pessoas como você faz análise de alguns parâmetros e você vai gerar níveis para você conhecer o seu cão. Por exemplo, todo cão ele tem um nível de dominância, ou seja, quanto este cão faz questão de se impor, quanto esse cão faz questão de ser o manda-chuva do grupinho. Quando você coloca 2, 3 cães, você vai ter aquele cão que vai querer andar de cabeça erguida, rabão estalado lá de pé assim, tal, e chega peitando os outros, e o outro vem, ele pula em cima do outro, meio que baixa a bola, aqui quem manda sou eu, o que rosna, o que ameaça morder os outros.
Isso é o nível de dominância. O quanto o seu cão faz questão de mostrar que ele está presente, de mostrar que ele está ali no local. O quanto um cão macho com alto nível de testosterona levanta a perna lá no alto para fazer xixi, aquele xixi bem alto. Vai nos lugares e chega lá no lugar, tal, farejando e já vai marcando o território em todo lugar. É um cão com alto nível de dominância. Logo, esse cão, ele precisa de um pulso mais firme para ser conduzido. Um cão com baixo nível de dominância, aquele cachorro que vem, chega lá, faz o xixizinho sentado, dá uma olhada, meio pamonhão, cheira aqui, chega ali, o outro empurra, ele cai, levanta, e tá tudo bem. É o baixo nível de dominância. Então, dentro dessa escala, a gente tem cães e cães, tá? Eu vou explicar para vocês aqui uma regra sobre como lidar com os cães, mas você vai ter que fazer a adaptação dessa regra para cada um dos níveis de dominância conforme o seu cão na sua casa. E muitas vezes você tem vários cães na sua casa, você vai ter que definir o nível de dominância para cada um, para você lidar de formas diferentes para cada um. E sim, cada cão vai ter uma forma diferente de lidar com ele. Porque você tem o seu nível de dominância, que vai dizer a sua imposição de autoridade, e você vai definir isso na sua casa. Se você não tiver um nível de dominância alto, você vai ter que, na linguagem canina, assumir esse nível de dominância alto. Porque você vai ter que falar a linguagem do seu cão. Né? Talvez você tenha aprendido aqui na sociedade, na escola, por exemplo, está na escola, vai ter aquele que é mais falastrão, que quer falar mais alto. Todo professor fala, ele quer retrucar e fazer uma piadinha. Pra quê? Porque ele quer ser o manda-chuva. Ele quer aparecer pra galera, dizer que é um cara legal e tal. Ou seja, um alto nível de dominância. Vai ter aquele lá, quietinho, tal, fica lá prestando atenção. E tá bom, e tá tudo bem. Sofre o bullying dele e tal. Ou seja, os dois extremos, para vocês terem uma noção, os dois extremos dos níveis de dominância na nossa sociedade. E você tem o seu. Então, conforme for o seu nível de dominância, não importa para o cão. Só que se você falar a linguagem do cão, você vai se comunicar de uma forma com que eu vou assumir a minha postura como dominante da minha casa e definir a hierarquia da minha casa. A partir disso, não vai mais ter briga entre os seus cães. E não vai ter briga do seu cão contra você. Ele não vai ousar te desafiar, porque ele sabe, opa, peraí, esse cara é autoridade aqui em casa. Acabou. Eu posso ser um cão alfa, um cão manda-chuva lá com os outros cachorros. Mas aqui, esse cara, ele tem que ter uma visão muito clara. Então, o nível de dominância do seu cão, a gente vai tratar diferente de cada um deles, e cada pessoa vai ter uma forma diferente de agir conforme o seu próprio nível de dominância. Beleza até aqui? Certo. Então, eu vou me comunicar com o meu cão dentro da linguagem canina. E quando, como eu falei, a língua canina, a linguagem animal, não é uma linguagem bonitinha, não é uma linguagem falada, coloquial, bonita, cortês. Sim, por favor, muito obrigado, perdão. Não é assim que funciona a linguagem animal. A linguagem animal é realmente animal. Quando eu era criança, eu tinha um irmão mais novo, e quando eu era criança, às vezes dava o pega lá entre eu e minha irmã mais velha, meu irmão mais novo, dava o pega lá, minha mãe falava assim, olha, brincadeira de mão é brincadeira de cão. Alguém já ouviu essa frase ou não? Brincadeira de mão é brincadeira de cão. Aí pega aquela molecada na escola, começa a se pegar. Mas o que são isso? Vocês parecem animais. Vocês são animais. Né? Pois é. Porque realmente a linguagem animal é assim. É na porrada. Existe uma imposição. Existe uma delimitação existe um limite. Vou dar um exemplo bobo para vocês entenderem. Pega lá na África. Tem o leão. O manda-chuva lá da savana. Ele define o território dele, lá, ele pega uma sombra lá debaixo das árvores, ele define o território dele, ali é o território dele. Todo mundo que passa sabe que é o território dele. A zebra passa, sabe que ele é território dele, ela fica longe. Passa lá a girafa, sabe que é território dele, fica longe. Passa lá os gnus, né, o búfalo, passa lá perto, opa, peraí, ali é território dele, acabou. Eles sabem disso. Aí tem a hiena, passa lá perto, opa, sei que é território dele, então vou fazer minha toca para o outro lado. Eles têm o limite definido. Está muito bem definido na natureza. Então, um não vai tentar tirar fubá com o outro, se está tudo bem. Agora, numa escassez de alimento, numa briga de sobrevivência ou invasão de território, de um ou de outro, vai dar pau. E como é o pau? É pau mesmo.
Porque eles vão brigar, lutar, guerrear para sobressair ao seu poder, à sua dominância. No mundo animal, a coisa não é tão bonitinha. A coisa realmente é mais animal. Então, como que um cão define a liderança sobre outro cão? Na porrada. É ameaçando, é mordendo, mostrando que ele é maior, mostrando que ele é mais forte, que ele tem os dentes tão afiados e potentes, que ele é ágil. É assim. E aí o outro acredita? Opa, beleza. Tá o cachorro manda-chuva aqui. Tá o outro cão. Ele acredita? Ah, acredito que você é mais forte. Se o senhor acredita que você é mais forte, rabinho entre as pernas, tchau, obrigado. Ou seja, esse aqui na hora falou, tá vendo? Aquele ali já sabe. Esse aqui já sabe que eu sou manda-chuva, beleza. Aí chegou outro cachorrão. Chegou outro cachorrão. Opa, eu sou mais forte. Não, você não é. Eu sou sim. Não, não é. Ah, é? Vamos ver então. Porrada. E bate, e puxa, e morde, arrasta, e aquele regaço. Porque um não abaixou a cabeça pro outro. Um não admitiu que o outro era mais forte. E ficaram os dois provando que são mais fortes. Até que um dos dois se renda. Um dos dois abaixa a cabeça, coloca, ou melhor, abaixa o rabinho, coloca o rabinho entre as pernas aqui, ó. Sai acuado. Pronto. Eu venci. É assim que a hierarquia no mundo animal é definida. Esta hierarquia se dá por invasão de território, por ameaça. Então, cacei uma coisa, estou comendo, um outro cão vem tentar pegar de mim, porque ele diz o quê? Eu sou mais forte, me dá esse alimento. Não, você não é mais forte, vem tomar de mim. Aí os dois se pegam. Ou invasão de território. Tô aqui com a minha fêmea. Vem o outro, eu vou copular com a fêmea. Não, não vai, essa fêmea é minha. Vou sim porque eu sou mais forte. Não, não é, e pronto, se pega. E eu tô dormindo aqui embaixo nessa sombra. Não, mas eu quero que você saia para mim dormir nessa sombra. Não, aqui você não vai dormir porque aqui é meu território. Sai porque eu sou mais forte. Se pega. Então, os momentos onde você tem a invasão de território, você tem colocar o outro em xeque, vai fazer com que ele, ou ele abaixa a cabeça e sai e aceita que o outro é mais forte, ou eles vão combater para mostrar que um é mais forte do que o outro. No entanto, você na sua casa não vai precisar bater no seu cão. Você vai simplesmente dar a mesma linguagem que os outros cães dão para o seu cão. E aqui você tem a primeira grande vitória em casa, como humano. E aqui vai uma explicação de por que muitas crianças são agredidas pelos cães. Uma das primeiras linguagens compreendidas pelo cão é a linguagem da altura, do tamanho. O seu cão tem percepção de quem é maior ou quem é menor. Consequentemente, ele tende a respeitar a altura. Ele sabe disso. Tá? Então, se o outro é mais alto, ele tende a ser mais forte. Eles sabem essa definição. Tá? Eles têm essa clareza de o tamanho importa sim, porque o tamanho é força física, sim. Então, quando o cão tem porte pequeno ou tem um porte maior, a briga fica mais fácil, porque por mais que ele queira brigar, ele sabe que na disputa real física, ele vai apanhar. Só que muitas vezes você ganha uma briga, o quê? No gogó. Muitas vezes você ganha uma briga por ser o que grita mais alto. E assim muitos pinchers e bacês sobrevivem nessa vida. No combate e briga com outros cães, se impondo pelo seu nível de testosterona, pelo seu nível de dominância, né? Falando mais alto, e se o outro não tem um nível de dominância tão forte, se ele não tem um nível de dominância tão potente, talvez ele abaixe e fale, não, nem vale a pena essa briga, nem vou entrar em combate com você e vou embora. Talvez sim. E outros casos, que vocês já viram, acidentes mais trágicos, onde realmente, se ele topar e vir para cima, ele vem para cima, e aí vai ser aquele pega feio. Na sua casa, da mesma maneira, você não se impõe quando o seu cão rosna, automaticamente ele fala, pô, vence essa batalha. Olha lá, meu dono colocou o rabinho entre as pernas. Então você tentar manusear o seu cão para dar um comprimido, o seu cão mostrou os dentes e rosnou, você, ai meu Deus, ele rosnou para mim. Ai, você parou de fazer o que você iria fazer, automaticamente ele falou, tá vendo? Descobri uma forma que meu dono tem medo. Então toda vez que meu dono tentar fazer algo que eu não quero, eu rosno e mostro os dentes. Ou seja,
Ele fez uma aplicação simples de dominância contra você, que funciona no mundo canino. Porque se o outro quer apenas pegar o filé dele e ele não deixa, ele vai, primeira coisa, mostrar os dentes e rosnar, para mostrar que aqui tem dono. Se ele persistir, eu vou latir e vou para cima. Vou dar um passo além para mostrar que eu não vou acuar e eu vou para cima de você. Ou o outro desiste, ou eles vão realmente entrar em combate. E você automaticamente, no primeiro ameaça de mordida, no primeiro rosnado e mostrar os dentes, você acuou. Você simplesmente, deixa pra lá, não vou estressar o coitadinho. Ai, coitadinho, mas você é bravinho, né, cachorrinho? Ai, mas como você é bravinho. Você já viu alguém fazendo isso? Ou seja, você está recompensando uma atitude negativa. Ele tentou te morder, ele demonstrou um comportamento arredio. E você acuou. Você recompensou muitas vezes com gracinha, com carinho, com petisco. E aí, o que muitas crianças às vezes fazem, tipo, atiçam o cachorro e deixam o cachorro num ponto estressado para brincar. As pessoas acham divertido ver um cachorro bravo, ver o cachorro mordendo, ver um cachorro ameaçando. Muitas pessoas acham bonito. E vocês podem ver na internet vários vídeos, memes, que eles criam em situações como essa. Na natureza, né, não é assim. Na natureza, ele é de verdade, a vida é real. Não tem essa ameaça por brincadeira. Um vem, pá, vai tirar fubá ou não vai. Se vai vir, vai pro pega e vão se pegar. Mas como eu falei, você já tem um ponto forte, mas você não está usando esse ponto forte a seu favor. Porque mesmo sendo maior que o seu cão, e o seu cão tem respeito por quem é maior, mesmo sendo maior que o seu cão em altura, o seu cão respeita isso. Só que não basta você apenas ter o tamanho. Você precisa o quê? Demonstrar para que serve o seu tamanho. E demonstrar o quê? Que você é tão forte quanto ele, que você não tem medo do rosnado dele, e que aqui nessa casa, quem provê o alimento é você. Lembra que eu falei no começo da live? A função dos animais é de buscar alimento e batalhar pelo alimento todos os dias. Todo dia o animal tem que buscar alimento. Não é fácil, não é simples. O pessoal que está aqui na live comigo, mandando as dúvidas e perguntas, gente, daqui a pouquinho vou abrir para as dúvidas de vocês. Estou quase terminando aqui nossa aula, tá bom? Terminando a aula, já vou abrir para responder todas as dúvidas e perguntas de vocês ficarem comigo. Até aqui tá tudo bem? Vocês estão entendendo? Digita aí 4444 para mim no chat. Digita aí, participa comigo, gente. Portanto, você ter um tamanho maior que o seu cão tem que ser unido com a execução de ordens de comando. Como? Já te dei a dica. Que é alimentação. A alimentação é o primeiro pilar para você poder dominar o seu cão e impor as regras da hierarquia. Quer comer? Precisa executar um comando. A ausência disso faz com que o seu cão acredite que o alimento é infinito. Nós estamos em fartura. Tem muito alimento aqui estocado. O seu cão não acha que é você que provê alimento. O seu cão não acredita que é você que trabalhou para comprar ou que você caçou o alimento para colocar para ele. Ele não sabe disso, porque você não demonstrou isso para ele. Você não deu autoridade para ele, para mostrando que, olha, quem provê alimento aqui sou eu. E você não morde. Pera aí, calma lá. E qual que é a melhor forma disso? A fome. Qual que é qual que é a melhor água que você toma? Qual que é o melhor gole de água que você tem? É aquela água que você recebe quando você está com sede. Pô, tava fazendo uma caminhada, tava fazendo um trabalho, tava no solzão quente fazendo tal coisa. Daqui a pouco, nossa, meu, que sede, tô com a garganta seca. Aí você, pá, toma um gole d'água. Nossa, que água deliciosa, maravilhosa, geladinha. Meu Deus, abençoe essa água. Qual que é o melhor alimento? É aquele que você come em jejum. Você dá valor pro alimento. Você esperou muito tempo, você estava com fome, esperando para fazer, para cozinhar aquele prato especial. Ou seja, você dá valor para aquele alimento porque você estava com fome. Aí eu te digo, você morre de fome? Você morre de sede? Você vai morrer de fome por esperar 2 horas a mais da sua refeição? Você vai morrer de sede se você esperar 2 horas a mais para beber uma água? Não, gente, não. Você tem o seu corpo capaz de permanecer 5 dias em jejum. Na verdade, até mais, né? Se você tiver fonte de água, jejum sólido, sem comer, você pode ficar mais. Chega até a 10 dias. Se você estiver bebendo água,
Você pode ficar 10 dias sem comer nada, tranquilo. Tranquilo. Inclusive, recomendo vocês para vocês restaurarem o poder das suas células, eliminar compostos tóxicos. Para vocês, é fundamental você fazer periodicamente um período de jejum. Mas vamos voltar ao cão. Você não morre se você ficar sem comer, certo? O seu cão também não morre. Só que essa é a maior forma de demonstrar domínio, poder, soberania. Porque a hora que esse cão está com fome, eu falo assim, peraí, senta, eu falei senta, peraí, vou mexer na boca, opa, vem, vou mexer sim. Você não quer comer? Pois é, a comida depende disso. A escolha é sua. Quem manda aqui? Quem manda aqui sou eu. Eu que sou dono do alimento. Eu que provenho o alimento aqui. Então você quer morder, você vai morder a cachorrada lá na rua. Aqui dentro não. Aqui quem manda sou eu. Alto e claro. É dominância. É execução da dominância. Não de maldade. É a dominância que os animais entendem. É assim que eles entendem. Porque existe a linguagem da pancada também. Né? Aí a gente vai entrar na seara dos maus tratos, né? Mas existe um nível de agressão que é compreendido pelo cão, que é a agressão canina, a agressão na mordida. Existe um nível de força, um nível de barulho, de imposição, de soberania que esse cão respeita, em qualquer cão. Entendeu? Existe um nível de força bruta e pancada que esse cão está preparado a levar. Nós não vamos fazer isso. Nós estamos partindo para outra seara, que é a seara da sobrevivência, que é onde eu imponho a minha dominância e meu poder, para falar para ele, olha, quem manda aqui sou eu. Mas se eu quisesse impor pela força bruta, você pode. Porque só o fato de você ser maior do que o seu cão, esse cão já respeita você, ele já te respeita. Ele já sabe que você é maior que ele. Só que não adianta você ser maior que ele e você não saber usar a sua força. Pega um leão caçando um búfalo. O búfalo é maior que o leão. Mas o búfalo, muitas vezes, ele não sabe usar a força. Então, o que ele faz? Correu, perdeu. Correu, abaixou o rabo, já era. Deu as costas para o inimigo, acabou. Então, foi tentar fazer alguma coisa com o seu cão. Dá um comprimido, dá banho, escovar o dente. Tanto faz que seja. Nunca dê as costas para o seu cão. E se ele rosnar, é aí que você não pode dar as costas para ele. É aí que você tem que persistir e ficar ali. Para quê? Para você mostrar que você não afinou para ele. Que você não está dando dominância para ele. Não. Ao contrário. Ele precisa sofrer as consequências do que ele fez de negativo. Só que, quando eu utilizo a chantagem a meu favor, sabendo que ele está com fome, é muito mais fácil. Entendeu? É muito mais fácil eu te convencer. Volta, vamos, vocês querem lá o... Ai, me sumiu o nome da... me sumiu o nome, mas não vou... Eu queria dar um exemplo interessante para vocês. Me fugiu o nome. Lá da Bíblia, gente. Como é que é o outro lá? Mas vamos lá. Você quer convencer alguém a fazer o que você quer? É simples. Você descobre o que a pessoa está precisando, o que a pessoa precisa muito, está no desespero, e você oferece para ela, ó, peraí, eu consigo fazer isso, mas eu quero tal coisa. Então, se a pessoa tem algo que você quer, e você sabe que ela quer algo, muito tal coisa, você oferece aquilo para ela, pronto. Então, se você chegar para qualquer pessoa que está com fome, a pessoa está com fome. Se ela realmente está com fome, ela vai aceitar. Agora, se ela não está com tanta fome, ela fala, não, obrigado, não quero. Ah, não, tô de boa. Vocês entendem? É o que eu falei. Qual é a melhor água que você bebe? Aquela que você está com sede. Qual a melhor comida que você come? É aquela que você está com fome. Aquela demorada, que demorou e tal, e não sei o que, está com fome e tal. Meu, tô varado de fome. Meu, o que você comer vai ser a maior maravilha. A mesma coisa para a condução do animal, tá? Poderia falar mais meia hora para vocês aqui. Tem várias outras técnicas e dicas, inclusive que compõem os nossos 4. Eu defini, são 4 pilares do comportamento canino. O seu cão tem 4 atitudes. Essa da alimentação é um dos gatilhos que a gente utiliza a nosso favor para fazer esse cão obedecer a qualquer comando meu. Sem usar violência, sem usar força bruta. Apenas com definição de dominância. E a mesma técnica a gente aplica entre outros cães, para que eu possa definir a dominância entre os cães. Tem 2 cães em casa que estão brigando? Posso definir também utilizando essa regra. Tenho 3 cães e eles se pegam e brigam, pai que briga com filho que briga com pai, que brigava, que sempre se deram bem e daqui a pouco começaram a brigar? Pois é,
Utilizando este gatilho, a gente também faz a molde e adapta para que ele consiga retornar e você, como mão da chuva da sua casa, assume a sua dominância e você vai definir a hierarquia da casa de todos os outros. Quem é o outro mais velho, quem manda mais, quem manda menos. Você define isso. Não existe briga entre cães se você souber lidar com isso, se você for o manda-chuva. Agora, se esses cães vivem livres e eles é que conseguem o alimento por conta própria, aí é difícil de você se impor contra eles. Que é o que acontece em alguns desafios na rua, por exemplo. Pessoas querem fazer resgates e tal. Se esse cão está suprido de alimento, se ele não está com fome, é mais difícil você fazer convencimento desse cão. Agora, se o cão está com fome, pô, aí é fácil. Você consegue utilizar isso como recurso para você dominar qualquer cão e definir a hierarquia entre eles. Em casa, na rua, em qualquer ambiente. Então, use isso a seu favor. Quem quiser saber mais, gente, recomendo que vocês entrem lá no nosso clube, no Clube Dica do Veterinário, você vai ter acesso ao nosso curso completo, os 4 pilares do comportamento canino, onde eu te ensino como você faz todo esse contorno. Inclusive, com vários casos de problemas que você possa estar enfrentando com o seu cão. Cachorro que me mordeu, cachorro que me ameaçou, tenho medo do meu cachorro. Isso é inadmissível, tá? Inadmissível a pessoa ter medo do seu próprio cachorro, independente da raça, seja um York, seja um pastor, seja um labrador, seja um pitbull, rottweiler, é inadmissível o cão assumir o domínio e você ter medo do próprio cão. Eu fico realmente indignado. Uma coisa que eu fico indignado é quando a pessoa fala, ai doutor, mas sabe o que é? Eu não posso mexer que ele me morde. Ai doutor, eu não consigo fazer curativo que ele me morde. Ai, eu não consigo escovar o dente que ele me morde. Ai, se eu faço isso aqui ele me morde. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Qual é o sentido de ter um cão em casa que eu tenho medo do meu próprio cão? Qual é o sentido de ter um cão em casa que eu não consigo mexer, não consigo manipular, não consigo dar um banho, não consigo limpar um ouvido? Não tem sentido algum. E talvez o problema seja apenas o seu nível de dominância. Faça os testes do seu nível de dominância e você vai conseguir lidar com esse comportamento, com essa sua particularidade para melhorar o comportamento do seu cão e ter uma vida melhor e uma vida mais harmoniosa, tá? Entenda que adestramento, comportamento canino, psicologia canina não é nada de difícil, não é nada de complexo. É uma coisa que qualquer pessoa pode ter, é igual fazer um bolo. Gente, qualquer criança consegue fazer um bolo. Pô, colocou farinha, 3 ovos, leite, entendeu? Bateu no liquidificador, tá feito o bolo. Não precisa ser uma cozinheira maravilhosa. Claro que quanto mais técnica você tem, quanto mais você faz, você aprende a fazer receitas melhores, mais aprimoradas. Mas fazer um arroz, fazer um bolo, qualquer um faz. É a mesma coisa, adestrar um cachorro, ensinar os comandos e conhecimentos básicos, qualquer um faz, inclusive criança. Eu falo porque eu era uma criança, com 12 anos eu aprendi a adestrar cães, eu já fazia isso com meus cães. E eu tinha 12 cães. 12 cães. Eu adestrei 3 deles. Então, tá? Fica a dica. Quem quiser, acesse o nosso site dicadoveterinário.com, assina o nosso clube e você vai ter acesso a todos os nossos cursos, inclusive suporte comigo, tá? Tô sempre dando suporte, tirar dúvidas para os nossos alunos lá, tá bom? E se vocês quiserem ter uma análise do seu caso, um caso mais complexo, ou mesmo um problema de saúde do seu cão, você pode também agendar uma análise de caso comigo pelo WhatsApp, tá? Nosso WhatsApp deve estar na tela ou mesmo no nosso site, está todos os explicativos, beleza? Quem gostou da nossa live, digita 10, 10, 10, 10, 10. Quem puder compartilhar e mandar para outras pessoas, agradeço demais. Que provavelmente você conhece alguma pessoa aí que tem medo do próprio cachorro. E manda esse vídeo para ela, tá? Porque é muito, muito, muito importante. Você poupa algumas mordidas. Poupa alguns sangramentos e machucados que as pessoas tomam aí com os seus cães na lida de fazer coisas básicas que são necessárias para qualquer cachorro, beleza? Joinha, like, compartilhamento, coraçõezinhos são sempre muito bem-vindos e eu preciso do apoio de vocês aqui comigo, beleza? Vou abrir para perguntas de quem está ao vivo comigo agora. Dárcio, seja bem-vindo, obrigado, viu? Eliane, seja bem-vinda também, obrigado pela participação. Márcia Alves, chegou tarde hoje, hein, Márcia? Bom dia, Márcia. Quem mais? Fábio tá por aqui também? Beleza. Vilma Bralion, obrigado pela participação conosco também. Rose Oliveira, Janete Zorm, Sandra, sejam todos bem-vindos aqui, tá? Quem tiver perguntas agora é a hora, chega com a gente. Eliane, olha lá, tenho medo do meu fila. Não tenha medo, Eliane, junte-se a nós. Venha para o nosso clube e aprenda a conduzir o seu cão da forma certa para você não ter medo. É inadmissível a gente ter medo
do nosso próprio cachorro. Você, o provedor, você precisa exercer o seu domínio sobre o seu cão e sobre todas as outras espécies. Quem aqui já assistiu os documentários, essas reportagens que aparecem lá do pessoal lá na África? Gente, assistam, procurem lá, tipo assim, os melhores, deve ter no YouTube lá, deve ter algum vídeo, explica, assim, como que é? Os melhores guias da savana africana, sabe, tipo assim, coisa assim. Tem uns caras lá que levam a galera num passeio de jipe e ele vai andando pela savana lá tal. Só que são animais, né? Então, dependendo, o bicho tá com a pá virada e alguns bichos ficam mais agressivos. Às vezes você invadiu um território que ele tava lá e tudo mais. O bicho tava lá de boa, um rinoceronte, um elefante, tá lá de boa e você adentrou mais do que ele gostaria, do que ele queria. Então, o leão, o rinoceronte, os animais lá da savana, eles vão ameaçar o grupo de turistas que estão ali. E todo grupo de turistas tem um seu guia, né, que é responsável pelo tal, explicações e tudo mais. Ou seja, os animais, eles dão a linguagem deles para dizer que você não é bem-vindo, para dizer que você está ameaçando, para dizer que você está próximo demais. E aí você tem que fazer uma escolha. E essa escolha tem que ser baseada na linguagem do animal e não na sua linguagem. Ah, eu vou sair, vou correr, fugir. Se você correr e fugir, deixa para esse bicho te caçar. Entendeu? Se ele vê você correndo, ele fala, opa, é para mim correr mesmo, vou pegar. Perna para que te quero, ele vai te pegar. Entendeu? Então você tem que saber falar a linguagem dos animais para você não ser atacado por lá. E aí você pega os bons guias que têm conhecimento sobre isso. Vocês podem pesquisar aí. Tem vários vídeos. O guia vai lá e enfrenta o elefante. Enfrenta o rinoceronte. E você vê que no final das contas, foi só um fogo de palha. O bicho fez todo aquele estardalhaço, todo o tamanhão, mas ele meio que deixou quieto. Por quê? Porque o guia falou a linguagem correta para o animal. De uma forma com que o animal não queria entrar em combate, ele não queria brigar, ele não queria fazer nada. Ele só estava pedindo para você dar licença. Ó, velho, sai daqui, ó, não tô contente, vaza, vai embora, vai embora, vai embora. Só isso. Entendeu? Então, falar a linguagem do animal é fundamental. Funciona na África, não vai funcionar na sua casa. Funciona lá com o rinoceronte, não vai funcionar com o seu fila? Vai funcionar sim, entendeu? Se não vem aviso para mim, tem que ficar procurando. Pois é, Márcia, que coisa, hein? Esse YouTube hein, que não tá entregando a nossa live para você, hein? Bom dia, grande abraço de Portugal. Obrigado, Isaac Invicta, é isso? Obrigado pela participação. Tem o cane corso. Eles são muito obedientes por instinto. Que legal, Isaac. Só que aí entra aquela questão. O cão tem um bom instinto, é muito bom. Só que, porque, claro, você vai moldar, de certa forma, a genética dele para ele ser mais comportado. Só que uma pessoa com baixo nível de dominância, ela acaba estragando o cachorro. Ela acaba tornando o cachorro agressivo por excesso de fazer vontades e excessiva agrado ao cão, entendeu? Aí você recompensa muitas vezes atitudes negativas desse cachorro. E aí, né? Realmente não é uma raça que tem essa índole de comportamento agressivo, mas se começar a ter, né, querer ter um mínimo de dominância, a pessoa não souber conduzir, a pessoa se dá mal, né? Mas parabéns, viu? Tem uma fila de 4 anos. Há 1 ano resgatamos uma cachorrinha de porte pequeno. Foi muito difícil a aceitação dele. E até hoje não consigo alimentar os dois juntos. Como fazer? Pois é, Eliane, primeiro passo você tem que definir a sua dominância. Você assume a dominância da sua casa. E depois você vai passar a dominância para o fila. Entendeu? E aí depois você vai dar a dominância para o outro. E aí você definiu a hierarquia da sua casa. Simples assim. Entendeu? É só você primeiro assumir a autoridade, e aí quando você tem a patente, você consegue nomear os outros com uma patente abaixo de você. E aí a briga acaba. Porque se o outro que é pequeno, vira-lata que é pequeno, acha que é tão forte quanto o fila, ele vai tentar disputar território, vai tentar disputar alimento. E aí é onde pega, acontece. Então se você definiu a sua hierarquia, os animais, eles entendem a linguagem de que quem é o dominante mais forte, o alfa, come primeiro. Esse é fato. Entendeu? Por isso que eu digo, lá no curso você vai aprender todos esses detalhes, inclusive o detalhe da alimentação. Muitos cães não respeitam o dono pelo horário e forma com que você oferece alimento para o seu cão. Mudando apenas a ordem da alimentação que você dá para o seu cão, você já corrige esse comportamento. Muitos casos, tá?
Tive perguntas aqui que mandaram. Abraão, seja bem-vindo. Meu esposo, se o meu esposo me abraçar, meu pincher quer morder ele. Pois é, Janete, isso também é algo que nada benéfico, entendeu? Você tem que impor isso, porque o seu pincher, ele enxerga um domínio sobre você. E isso é o tipo de graça que eu comentei, que não é nada benéfico, entendeu? A gente fazer de gracinha, para ameaçar, para provocar, a gente dar risada, porque isso é uma recompensa negativa para aquele comportamento. Então eu tenho que cortar esse comportamento e inibir de qualquer tipo de agressividade no meu cão, entendeu? Inclusive uma agressividade por dominância de algo que não é dele, entendeu? Então a gente tem que deixar muito claro os limites da nossa casa para que a gente não tenha consequências futuras, né? Porque é o que eu digo, as pessoas recriminam muitas vezes um pitbull, um rottweiler, mas às vezes tomam uma mordida de um pincher. E aí? Entendeu? Quer dizer que aí você fala assim, o pitbull que é maldoso? Não, entendeu? Porque se o pincher tenta morder e tem esse tipo de comportamento, é certo? Não é certo, é errado, tão errado quanto um pitbull, né? Só que as manchetes só caem sobre o pitbull, que, né, é apenas mais um cachorro, entendeu? Meu cachorro está sangrando, já tomou antibiótico e não melhora. Antibiótico, Rose, ele não é para parar sangramento, Rose. Você tem que entender o motivo do sangramento, entendeu? O primeiro passo é você restabelecer os pilares básicos da saúde do seu cão e aí você entender o foco da doença. Tá sangrando por quê? Porque cortou, porque bateu, porque mordeu, entendeu? Porque tem um tumor, entendeu? É uma ferida, sabe? Eu tenho que entender a causa para daí sim poder, primeiro eu restabeleço o pilar básico da saúde do meu cão, os 3 pilares básicos da saúde do meu cão, e depois eu vou tratar o ferimento em si e a causa desse ferimento, entendeu? Mas antibiótico não melhora realmente, entendeu? O sangramento, o antibiótico é para matar bactérias, entendeu? O antibiótico ele talvez ajude ali a não ter proliferação bacteriana no machucado, mas ele não vai parar sangramento realmente, tá? E claro, um hemograma é sempre muito bem-vindo para você ter uma noção da cascata de coagulação, dependendo da idade do seu cão, dependendo da função renal, da função hepática do seu cão, do número de hematócrito que esse cão tem. Agenda uma análise de caso com a gente lá no WhatsApp, Rose. Tá? Tem o nosso WhatsApp aqui na bio, agenda uma análise de caso com a gente, ou, se você preferir, vem para o clube, garanto que a gente vai ter aulas lá no nosso clube explicando passo a passo como você lidar, porque a gente tem módulos lá no nosso curso de cão, explicando como limpar ferimentos, como identificar a causa do ferimento, como melhores remédios, melhores pomadas, produtos naturais que eu posso utilizar para melhorar a cicatrização do meu cão, mas tudo vai de você entender qual é a causa principal desse sangramento, entendeu? Porque às vezes se esse cão está sangrando porque ele está com uma baixa de plaquetas, opa, não vai recuperar mesmo. Se esse cão está sangrando, mas é um cão diabético, claro, vai ter dificuldade na cicatrização, entendeu? Então são preceitos, no clube a gente te explica tudo passo a passo lá, tá? Ou se você preferir para um caso mais rápido, né? Agenda uma análise de caso e eu converso com você pelo WhatsApp, por videochamada, tá bom? Raimunda, seja bem-vinda, bom dia. Maria Selma, bom dia, seja bem-vinda de Cotia, que legal. Darcio, começar com a educação do cachorro, mostrando para ele quem é que manda, exatamente, quem é o dono, exatamente, muito bem, perfeito, é exatamente essa colocação, tá bom? Eliane, eu comentei na semana passada sobre o osso para o fila, nós oferecemos e depois de tirar, ele foi um sufoco e rosnou. Pois é, mas é o que eu estou dizendo, você não pode, todos os conceitos de alimentação, Elaine, ele só pode ser feito depois que eu tenho a definição de hierarquia bem feita, entendeu? Tudo que eu passo para vocês de dicas, de conhecimento para melhorar e tal a saúde do cão, ele não é para, assim, por isso que eu me preocupo muito com esse, e na verdade é o que eu não gosto, né, da questão das redes sociais, é essa. Porque as pessoas assistem uma aula jogada, ela viu a aula do limpeza de tártaro, só que ela não assistiu a aula do adestramento, ela não assistiu a aula do comportamento canino, entendeu? Então, assim, quando eu falo para as pessoas venham para o clube, façam as aulas do clube, é porque no clube Dica do Veterinário você vai ter acesso a todas as aulas. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6, aula 7. Só que a aula do osso para cão eu ensino na aula 47. Ou seja, você só vai aprender a dar osso pro seu cachorro depois que você já seguiu a aula 1, 2, 3 e 4. Ou seja, não tem como eu te ensinar uma equação de segundo grau se você não sabe ler e escrever. Entendeu? Não tem lógica. Aí você vai querer dar um osso pro seu cachorro, mas se você não aprendeu nem a dar dominância para ele primeiro, você nem aprendeu a balancear a alimentação do seu cão, entendeu? Não funciona, realmente vai dar errado. Esse é o problema, entendeu? No clube, eu tenho controle em saber o que você está aprendendo.
E aí eu vou te levando a aprender conforme as aulas que você precisa aprender, tá? Igual o caso da pessoa aqui que me mandou que o cachorro está sangrando. Eu vou falar para ela, ó, vai direto no curso de cão e assiste a aula 17. Porque eu sei que a partir da aula 17 está explicando sobre os primeiros socorros. Entendeu? E depois que ela assistiu as aulas 17, aí ela volta para assistir desde o começo. Mas agora, emergencial, ela precisa assistir a aula 17 para frente, para ela curar o sangramento do cachorro, entendeu? Para você, mesma coisa. Se você nem fez o curso de adestramento primeiro, o curso de comportamento canino, os 4 pilares, não tem como você chegar na aula de querer limpar tártaro, na aula de querer dar osso, na hora de querer dar alimento natural. Não vai. É o que eu digo. Gente, a minha experiência. Não dá para você fornecer alimento natural para um cão que não tem comportamento ativo. Não dá. Vai dar errado. Vai dar errado. São os casos que eu atendo, gente. Os casos que eu mais atendo, acidentes em casa, são esses. São pessoas que querem fazer o gosto do cão. Então a pessoa fala assim, vou fazer alimento natural porque alimento natural é mais gostoso? Não. Vou fazer alimento natural porque meu cachorro não come ração. É o pior erro que a pessoa pode cometer, é esse. A pessoa querer... Entendeu? Corrigir um erro com um erro maior. Você entendeu? E varrer a sujeira para debaixo do tapete. A pessoa não quer limpar a casa, ela só jogou a sujeira embaixo do tapete. Ela escondeu a sujeira para a visita não ver. Entendeu? A pessoa que vai querer dar alimento natural com a desculpa de que o cachorro não come ração, é errado. Porque o não comer ração já é um gatilho de dominância implícito, que a pessoa não sabe conduzir. Então, quando a pessoa diz para mim, meu cachorro não come ração pura, pronto, eu sei que essa pessoa não tem regra de dominância em casa. Ela não tem a hierarquia definida, entendeu? É por isso que dentro do nosso clube, eu ensino exatamente isso, todo passo a passo. Porque primeiro você aprende a se comunicar com o seu cão, para depois você poder aprender a alimentar ele. Se você não sabe conduzir seu cão, como você vai alimentar ele? Você vai alimentar errado, infelizmente, tá? E isso é um grande problema. Aqui em casa tenho 6. Os 2 que chegaram por último dominam os 2 mais velhos. Que legal, porque essa questão de nível de dominância, tá? O problema não é ser mais velho e ser mais novo. A questão é simplesmente essa, definição da hierarquia. Você, como dona da casa, se os cães te respeitam, você define a hierarquia que você quer. Qual é mais manda-chuva, qual é menos manda-chuva. Você pode dominar isso. Nesse caso, você deixou que esses cães criassem essa demanda e hierarquia. Eles definiram a hierarquia deles. Mas você também pode conduzir e manipular isso conforme você quiser, entendeu? Usando esse conhecimento do comportamento canino, tá bom? Com suas explicações está bem claro que ele não me respeita e nem respeita meu esposo. Pois é, exatamente. Alguém tem que assumir o controle da casa e ele assumiu, entendeu? A ausência de seres dominantes no local, eu garanto, somente pela sua fala, eu garanto, se eu fizer análise de perfil comportamental com você e com seu marido, eu vou ver 2 níveis de dominância abaixo. Simples assim, entendeu? Aí, ou seja, a ausência de um nível de dominância alto gerou um cão com alto nível de dominância, entendeu? Ele simplesmente está preenchendo uma lacuna que ele viu que estava vazio. Ó, não tem ninguém assumindo a postura de líder aqui, eu vou assumir a liderança. Ele, chegou lá, aqui agora eu sou manda-chuva, entendeu? Toda a natureza é assim, gente. Olha, tem aqui a galinha, vocês veem as galinhas passando por trás aqui. No mundo das galinhas, a mesma coisa, entendeu? Soltou 10 galinhas. Uma delas é dominante. Opa, soltei um galo. Ele vai assumir o domínio dele. Opa, soltei outro galo. Pera aí, agora esses 2 galos vão disputar, entendeu? E aí, quem vai ser? Aí, por exemplo, eu tenho um galão grande e tenho um garnizé. Claro, gente, definição de hierarquia pelo tamanho. O garnizé olhou pro galão grande, opa, beleza, fica você com as suas galinhas. Acabou. Acabou a briga. Entendeu? Não tem. Por quê? Porque é respeito. Eles definiram. Eles dormem junto no mesmo galinheiro, andam junto para todo lado, mas um respeita o outro, porque é o garnizézinho com as suas galinhazinhas, o galão com as galinhas dele. Acabou. Definiram a hierarquia. No primeiro dia, dá o pega. Por quê? Porque eles estão se conhecendo, estão se entendendo. Se entendeu, definiu a linguagem, eles assumem a postura. Beleza, acabou. Entendeu? Respeito entre as espécies é o que tem que acontecer em casa. E está acontecendo. Só que de uma forma inversa, porque você permitiu que o seu cão assumisse a liderança, entendeu? Só isso, mas tá em equilíbrio. Porque se pra você tá bom, tá tudo bem. Só que eu acho que não é saudável você ter um cão que você tem medo, entendeu? Eu não acho saudável você ter em casa um cão que você tem medo do próprio cão. Esse é meu receio, mas tá em equilíbrio. Se ele não te ameaça, não tá em nada, e você também não tem acidente, tá tudo bem.
né? Aí cada um sabe o desafio, se quer resolver esse desafio ou não. Por isso, meu convite para você vir para o clube, se você quiser aprender toda a forma, método passo a passo para você resolver isso e ter mais saúde no relacionamento entre vocês. Beleza? Ieda, meu cão não gosta de banho, avança quando vou pegar. O que eu faço? Você precisa assistir essa live desde o começo, Ieda, porque aqui na nossa live hoje a gente falou exatamente tudo sobre isso, tá? Se você puder entrar no nosso site, Galo, se você puder entrar lá no nosso YouTube e assistir essa mesma live desde o começo, você vai conseguir entender todo o conceito, tá? Porque é a definição de dominância. É exatamente o tema da nossa live de hoje. Ó. Nós estamos 55 minutos falando exatamente sobre isso. Sobre definição de dominância em casa. Porque é inadmissível um cão não permitir que o dono faça alguma coisa com ele. Tá? O cão tem que ter confiança e ser permissivo para que você faça com o seu cão o que precisa ser feito. Entendeu? É perfeitamente tranquilo e fácil você corrigir isso. Ah, meu cachorro não gosta de tomar banho. Não tem essa, ele não gosta. Ele precisa e ponto, e acabou. Se você definiu isso, ele vai tomar banho. Basta que você recompense as atitudes positivas. Quanto mais atitudes você tiver próximas do banho, você mais recompensas vai dar a ele. E cada vez que ele tomar medidas agressivas ou medidas de não demonstrar sinais que ele não gostei, você vai puni-lo. Então você tem atitudes de punição e atitudes de recompensa. Você vai trazer essas duas ações para o seu dia a dia com o seu cão. Num relacionamento de linguagem canina, que ele vai compreender as suas atitudes. Mirela, seja bem-vinda, bom dia. Tereza da Silva, como tirar o costume do meu cachorro de comer ração com mistura de frango? Basta você fazer exatamente o que a gente ensinou na live de hoje. Assumir a hierarquia e a dominância de sua casa. Primeiro passo, entendeu? Primeiro passo, o seu cão tem que te respeitar. E você mostrar para ele que quem manda na casa é você. Primeiro passo. Em segundo passo, você vai mostrar para ele que você proveu o alimento, entendeu? Então, você tem que dar um comando para ele, ele executa o comando e aí ele recebe o alimento. Nunca dê alimento para o seu cão sem dar um comando antes. Nunca faça isso. Os cães precisam seguir regras. Os cães precisam ter comandos e obrigações. O cão precisa ter uma função na sua casa. E quando ele cumpre a função, recebe recompensa. Não cumpre a função, não recebe recompensa. Simples assim. Entendeu? Vem pro clube também, Tereza. Vem pro clube que você vai ter todas as aulas lá explicativas para você resolver isso. Tá? É muito simples. Inclusive, um dos módulos do curso é exatamente sobre isso. Como fazer um cão comer apenas a ração. Tudo passo a passo para você executar. Passo 1, passo 2. 8 a 10 dias você vai conseguir fazer o seu cão comer ração pura. Com certeza. Meu cão tenta atacar galinha. O que fazer? Atacar a galinha, os santos, é um pouco mais complexo, tá? E eu nem acho prejudicial, nem acho ruim, tá? Porque caçar galinha é um comportamento natural do cão, entendeu? Então não é algo ruim, tá? É algo bom. É igual a pessoa fala assim, meu cachorro caça o gato. Que legal, muito bem, parabéns pra ele. Porque é normal, é natural o cachorro correr atrás do gato e tentar caçar o gato. Isso é um comportamento desejável. Isso quer dizer que o seu cão tem os instintos preservados. Isso é muito bom, tá? Agora o que você vai ter que fazer é mostrar que nada contra ele caçar a galinha, mas as suas galinhas você não quer que ele casse. Você entendeu? Então você vai ter que trazer uma recompensa para o seu cão quando ele não caça a galinha. E você, de preferência, vai dar uma outra coisa para ele caçar. Por exemplo, a ração. O alimento do seu cão tem que ser uma caça. Entendeu? Você vai mimetizar a alimentação dele como uma caça. E ele vai receber a recompensa quando ele come o alimento dele. E ele vai ganhar uma punição cada vez que ele tentar avançar na galinha. Entendeu? A mesma coisa a gente faz com um cachorro que corre atrás de carro, atrás de moto. É a mesma coisa. A gente traz um benefício e traz uma punição. Então, eu vou trazer coisas que eu quero que ele faça como benefício. Quando ele fizer, ele recebe a recompensa. E quando ele tenta fazer o que eu não quero que ele faça, ele vai receber uma punição. Tá? No nosso curso, lá também tá tudo descrito. Vem pro nosso Clube Dica do Veterinário, que você vai ter todo o suporte. Eu mesmo dou suporte para todos os nossos alunos. Então entra lá, vai assistir as aulas, você vai começar a entender. Tendo dúvidas, você vai mandar as dúvidas, as meninas vão me mandar. Eu estou sempre gravando aulas e tudo. Consigo tirar todo o apoio dentro do clube. Olá, Margarete, estou amando, vou entrar no clube. Muito bem, Margarete, vem pro clube sim, com certeza, tá? Você vai aprender todo passo a passo.
Keila, bom dia a todos, bom dia Keila. Dárcio, doutor, quantas vezes meu filhote de 2 meses, pastor alemão, deve comer a ração por dia? 2 meses, pegou muito filhote esse cachorro, hein, Dárcio? Eu não recomendo pegar um filhote tão jovem assim, tá? Porque você, bom, se você tiver um pouco de conhecimento canino e de treinamento instintivo, você consegue conduzir bem esse cão, tá? Mas eu tenho alguns problemas que eu lido com algumas pessoas que pegam um cão tão jovem pela perda instintiva e excesso de humanização. Mas vamos lá, supondo que isso não é o seu caso, tá? 3 a 4 vezes por dia você pode fazer a alimentação do seu cão, tá? À medida que ele virar para 3 meses, você reduz. Se você dá 4, você vai reduzir para 3. Assim que ele atingir 6 meses, você reduz para 2. Assim que atingir uns 8 meses, 1 ano, você reduz para 1. E até o ponto que você conseguir não dar alimento para ele todos os dias. Temos 3 cachorrinhas que pegamos na rua. A mais novinha tem uns 5 meses, mas está destruindo minhas plantas. O que eu faço? Mesma coisa, Margarete. Você tem que ter clareza na sua casa de quais são as recompensas que você tem a oferecer para o seu cão. Você vai criar uma folha de papel, caderno, risca no meio. Quais são as recompensas que eu tenho para me dar para meu cão? Tá aqui. Quais são as punições que eu tenho para dar ao meu cão? Você vai listar aqui. As formas de punição. Por exemplo, uma punição simples. O jato de água, borrifar jato de água no focinho. É uma punição, beleza. A bronca, não. É outra. Então você vai listar quais são os tipos de punição que você tem disponíveis para você. Fechar no canil é outra punição. Então você tem várias punições que você vai listar, que você tem, e você vai listar benefícios. Benefício 1, posso dar petisco. Benefício 2, dar carinho. Benefício 3, posso passear. Entendeu? Então você vai ter benefícios e vai ter punições. Certo? À medida que o seu cão faz coisas erradas, ele recebe punição. Sempre após uma punição, você vai trazer ele para fazer uma coisa certa. Comandos. Senta, deita, fica, junto. E aí, conforme ele faz o que você pediu, ele recebe a recompensa. Aí ele vai automaticamente associa. Opa, eu mexi na planta, tomei punição. Eu obedeci o comando, recebi benefício. Simples assim. No clube, Margarete, vem pro clube também, porque no clube tá tudo descrito passo a passo, tem todos os detalhes lá, entendeu? Com as dicas que vão acelerar esse processo de aprendizado do seu cão, porque é só você seguir o passo a passo, não tem segredo, entendeu? Você alimentou seu cão da forma correta, você tem muito claro as definições de benefícios e as punições, fez errado, puniu, fez certo, recompensa, fez errado, puniu, fez certo, recompensa, pronto. E seu cão parou de mexer na planta, parou de correr atrás da galinha e todos os outros comportamentos. Pessoal, eu vou nessa, tudo bem? Chega por hoje? Ana Paula, meus cachorros nunca me obedeceu. Pois é, Ana Paula, tá faltando dominância na sua parte. Assuma o controle sobre seus cães, assuma a dominância da sua casa, tá? Vem pro clube. Vem pro clube você também. Vem pro nosso clube Dica do Veterinário, tá? Acesse o site dicadoveterinário.com e você vai conseguir ter acesso a todas as aulas que vão te mostrar, assim como essa, né? Se você vir pro YouTube e assistir essa aula aqui desde o começo, você vai começar a entender que é uma questão de comunicação entre você e o seu cão. Você não está conseguindo se comunicar com o seu cão e por isso o seu cão está assumindo o controle sobre você, entendeu? Obedecer é simplesmente uma definição de hierarquia. Obedecer é simplesmente uma definição de autoridade, entendeu? Se o policial manda você parar, você está andando com o seu carro, você vê uma viatura e vê um cara vestido de polícia, ele dá o sinal para você, pare e manda você encostar, o que você faz? Você encosta, porque você enxergou no policial a autoridade. O seu cão não está vendo a autoridade em você, entendeu? É o que tem que existir. Quando o filho olha pro pai, o pai fala, ó, faz isso. Você faz o quê? Opa, peraí, meu pai falou, vou obedecer. Quando você vai lá e vai atender seu cliente, o cliente falou, você, opa, vou obedecer, meu cliente. Ou quando o patrão falou alguma coisa pra você, opa, peraí, patrão, claro. Você obedece, porque você vê a autoridade. O seu cão não vê a autoridade em você, por isso ele não te obedece. Doutor, não consigo dar 2 vezes alimentação por dia. Tudo bem, Janete. Mas o seu cão já é adulto, né? Se o seu cão já é adulto, não precisa dar 2 vezes por dia, não, tá? A alimentação, a quantidade de alimentação para um cão adulto, ela vai variar conforme nível de atividade física, beleza? Mesmo o meu fila 4 anos, claro que tem, se o cachorro tiver 12 anos, você vai aprender, não importa a idade. Gente, começou a chover aqui, eu vou nessa. Valeu, grande abraço para vocês, tchau, tchau.